Bem-vindos, senhoras e senhores, a essa droga de canal. Eu sou o Lucas e abri uma vaga para Principado de Chicago. Mande seu currículo enquanto é tempo e nós falamos sobre a segunda edição de Chicago by Night. Antes de falarmos sobre o livro em si, eu tenho algumas considerações iniciais como sempre, e dessa vez eu trago o Recife by Night, feito pelo Carlos Eduardo Torres. Ele fez o conteúdo, está disponível lá na Vault por Pay What You Want, então é só você chegar lá e adquirir. Tem mais de 200 páginas, se não me engano, o conteúdo, então você não perde por adquirir essa obra nacional. Vamos lá apoiar o RPG brasileiro, porra. E falando nisso, faz um tempo já que eu não me comunico, falo sobre algumas coisas. Na verdade, minhas datas de publicação estão um pouco atrasadas, mas isso tudo tem um motivo. Passei por mudança, na verdade a mudança não acabou, né? Algumas coisas estão corridas na minha vida profissional, então calma, gente, espera, vai dar tudo certo. Por mais que eu esteja demorando para fazer algumas coisas, eu também dependo de outras pessoas para alguns projetos saírem. Então as coisas não têm sido exatamente como eu planejei, mas calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas enfim, vamos ao livro. Eu quero começar destacando a dedicatória que é esse livro, que é a Thurgood Marshall, não sei como se diz exatamente o nome dele. Ele foi o primeiro afro-americano associado à Suprema Corte Americana. Ele aparentemente foi muito importante e ele faleceu no ano de publicação desse livro, que foi em 93. Então o livro de Chicago da segunda edição é dedicado a esse cara, principalmente pelo fato da representatividade. Nós temos algumas coisas em Chicago que são bem de representação. Acho isso de uma riqueza cultural muito grande. Eu vou tocar nesse assunto mais pra frente. Chicago é um cenário que ele é arrastado até a quinta edição, mas isso não é uma coisa negativa. Diferente dos personagens assinaturas que nós vamos ver na terceira edição, Chicago ele tem um carinho ali pelos leitores, pela própria companhia. Enfim, a White Wolf ela não existe mais, mas mesmo assim existe ali uma atenção com essa cidade que ela é muito importante em seus elementos de representação, seus elementos do que essa cidade representa para a própria White Wolf, né? Então existe um toque a mais ali, muito maior do que qualquer outro suplemento, isso eu venho percebendo pelo menos, e por isso que eu acho que eles arrastaram esse cenário até a quinta edição, e a gente, por enquanto, vamos dizer assim, sem considerar a Fall of London, a gente não tem tanta riqueza em um cenário de uma cidade como a gente tem em Chicago. Aliás, como você que acompanha aqui essa droga desde o começo, Chicago by Night ela tá presente desde 91, né? Desde que o jogo é jogo. Fora isso, a estrutura do livro ela também é a mesma, ela vem com a introdução, com a história, geografia, e mais uma vez eu recomendo que você pule a parte da geografia, vá à descrição das personagens, então volte à geografia para poder se situar melhor nas localizações de refúgio, lugares de interesse, que cada integrante ali da Camarilla, enfim, daquela cidade onde eles atuam exatamente. E depois ele tem um capítulo de um apêndice que ele é mais voltado à política, que faz muito contexto do que acontece aqui em Chicago da segunda edição, mas calma que a gente vai falar de tudo isso ao seu devido tempo. Mas é importante ressaltar também que Chicago by Night da segunda edição ela é uma continuação. Na verdade, ele tem um suplemento que foi uma prévia do que seria a segunda edição de Chicago by Night, que é o Under a Blood Red Moon. Se você não assistiu esse vídeo, então talvez, ou não tenha lido esse livro, talvez você fique um pouco perdido quanto a alguns acontecimentos, porque existe essa transição da primeira para a segunda edição em relação ao cenário de Chicago, que é o Under a Blood Red Moon, em que acontece literalmente uma chacina de mais da metade dos membros. Se eu não me engano, são 33 personagens que morrem oficialmente. Um deles, na verdade, não sei exatamente se morreu, eu estou falando do príncipe da cidade, e é exatamente esse o plot em que Chicago se encontra. A vaga de príncipe ela está aberta, as pessoas que estavam se candidatando, que eram possíveis candidatos ao principado, elas não exatamente fazem frente como candidatos a essa posição, então algumas coisas mudaram depois que Lodin saiu, muitos outros vampiros chegaram na cidade, e é justamente nessa confusão
que o cenário da cidade ela se encontra, que a situação da cidade se encontra. Então o que mudou exatamente de uma edição para outra, né? Primeiro de tudo, como eu disse, alguns membros morreram e, se eu não me engano, eram 72 personagens que eram descritas na primeira edição e aqui na segunda são descritas um pouco menos, são 60 e alguma coisa. Tem cerca de 15 personagens novos, ou um pouco mais, eu não me lembro agora. Mas nesse massacre de Under a Blood Red Moon, 33 personagens morrem oficialmente, na verdade. E eu não estou considerando, aqui vai um grande spoiler, viu? Eu peço perdão pra você. Mas enfim, aqui nós temos nenhum indício de que Lodin está vivo. Na verdade, ele meio que é convicto no fato de que o Lodin, né, que o nome dele também é Olaf, e você vai encontrar isso no Chicago by Night da 5ª edição, esse cara ele vai estar presente na cidade. Então aqui, na 2ª edição, não tem indícios de que ele realmente tenha sobrevivido. Na verdade, muitas vezes bate no ponto de que ele morreu durante os ataques dos lupinos, e se ele não morre lá na aventura de Under a Blood Red Moon na mão dos lobisomens, ele vai morrer na mão do Sabá. Então não tem escapatória. Outra coisa também que muda são as localizações. Algumas localizações da geografia elas não são mais citadas, uma vez que algumas personagens morrem. Por exemplo, o Horst Turnbull, que é da caverna, ele tinha aquele bar que tem aquela interação com o Houdini, não sabe do que eu estou falando, então olha o Ashes to Ashes ou leia o Ashes to Ashes, eu recomendo que você leia também. Mas essa personagem ela também morre durante o ataque dos lupinos em Under a Blood Red Moon, então a caverna não é mais descrita no cenário. Apesar dela existir, lógico, não fala exatamente o que aconteceu, ela simplesmente é descartada da descrição. Além disso, 2 outros pontos importantes, pelo menos que eu considero importante, que faz ligação com outros cenários, caso você esteja interessado no famoso crossover. Você tem a descrição do Fanum, que se você não sabe do que eu estou falando, verifique lá no livro ou no vídeo falando sobre Under a Blood Red Moon, que é o lugar em que os lobisomens de Chicago agora estão agrupados, onde a seita deles ficam, e eles também, a partir disso, eles conectam a partir da Nianga, né? Ela faz essa conexão entre vampiros e lobisomens, para que exista realmente uma barreira de intromissão dos vampiros em relação aos negócios dos lobisomens. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma aliança com os lobisomens, isso não quer dizer que ela garanta os negócios dos vampiros com os lobisomens. É só uma forma de deixar os 2 mundos distantes, mas garantir para ela, a Nianga maravilhosa, uma forma dela conseguir ainda seus estudos espirituais, enfim. Muito, muito legal, muito interessante da parte dela também. O vampiro sendo vampiro, né? Além disso, nós temos uma personagem que eu citei em Book of the Chantries, que é o Lopan. Esse cara, ele tá ficando maluco porque ele tinha uma história de imortalidade e por conta da magia constante da imortalidade dele, essa magia está perdendo força e ele está começando a morrer. E ele é um mago desperto, então ele está sendo descrito aqui na Chinatown de Chicago e ele também pode fazer uma conexão interessante aqui nesse cenário. E é citada também esse rapaz aqui no livro, não é uma conexão que eu estou jogando aqui à toa. Mas se você quiser mais informações, The Book of the Chantries. Eu já falei sobre ele. Eu vou fazer o seguinte, no vídeo da primeira edição eu não falei exatamente sobre todas as personagens, eu fiz um top 10 de situações ou personagens as quais eu achava interessante, então eu vou fazer um pouco diferente dessa vez e eu vou falar por clãs, eu prefiro dessa forma, para vocês entenderem o que mudou de uma edição para outra, não que eu tenha falado o que aconteceu exatamente com a situação de cada clã na primeira edição, mas eu vou ressaltar aqui algumas coisas. O primeiro, claro, nós vamos por ordem alfabética, assim como eles são apresentados no livro mesmo. Então nós começamos com os Brujah, e os Brujah eles têm uma severa baixa nos seus números. Aliás, os que mais saíram perdendo durante esse ataque dos lupinos foram os anarquistas, porque eles não têm um refúgio fixo, eles se preocupam menos com segurança, e enfim... Eles foram os que mais tiveram baixas, e como o maior número de anarquistas é Caitiff e Brujah, então 1 mais 1 é 2, e é claro que a maior baixa vai ser desses 2 clãs. Então, começando com os Brujah, eles têm uma grande baixa, mas mesmo assim outros Brujah chegam na cidade.
Chega um cara que é o Carlyle. Eu adorei a proposta de personagem que ele é. Ele é cria do Salvador Garcia. Se você não sabe quem é esse cara, eu já mencionei ele lá no The Anarch-Cookbook, um livro muito bom, aliás. E esse cara, ele que é o fundador dos Estados Livres Anárquicos, e o Carlyle é uma cria dele. Ele chega em Chicago justamente para poder causar ali anarquia, ou pelo menos tem um ponto em que os Estados Livres Anárquicos possa se estender, porque eles querem sair da Califórnia. Isso é uma estratégia muito interessante. Então eles estão começando a se enfiar ali em Chicago também, ainda mais porque tá sem príncipe, né? É uma boa oportunidade de instaurar a anarquia. Mas não só o Carlyle retorna, como o nosso primeiro príncipe de Chicago também retorna. Eu havia dito lá na história da primeira edição que houve um incêndio em Chicago, também mencionei Under Blood Red Moon, e houve um evento, na verdade foi um golpe, uma oportunidade do Lodin tomar o principado das mãos do Maxwell. O Maxwell é o primeiro príncipe da cidade, ele é um Brujah, e então ele, se eu não me engano, na descrição fala que ele perde os 2 braços, ou um braço, eu não lembro agora, e ele acaba fugindo para não ser destruído, claro. Mas ninguém vai atrás dele. O que acontece é que esse cara se enfiou em vários lugares do mundo, o cara foi angariando seguidores, o cara tem crias em quase todos os lugares da América do Sul, ele tem uma puta influência com os anarquistas, então ele volta para Chicago com a intenção de tomar o poder. Mas tudo no low profile, tudo por baixo dos panos, porque ele não quer chamar atenção. Aliás, ele pode correr o risco de morrer, e dessa vez definitivamente, né? Porque ele tinha dado como desaparecido, ninguém sabia se ele ia retornar ou não. E eis ele aqui na segunda edição. Então, muita coisa promete. Bom, dentro do Sky Chief é praticamente a mesma coisa. Eles têm grandes baixas e do estado atual deles não vale menção de ninguém. Então, vamos pular o Sky Chief e vamos direto aos Gangrel. A única novidade que nós temos, que na verdade vale a pena ser destacada, é do Doyle Fincher. É uma personagem bem interessante, eu achei pelo menos. Ele é um Gangrel cria da Inyanga, e por conta da sua natureza, da sua personalidade contemplativa e coisa e tal, ele fica muito atraído por uma das trilhas da sabedoria, e isso fez com que uma visita do Sabá fizesse ele se converter para a seita do Sabá. Então, quando começa a segunda edição, esse Doyle Fincher é um Gangrel anti-tribo, mas não oficializado, ele não é um Sabá verdadeiro, porque ele começa a seguir o caminho, se não me engano, da morte da alma. Ele é um cara muito ligado a essas coisas, ele é um açougueiro meio abatedor, assim, bem legal assim a proposta dele. E ele acaba flertando com o Sabá, então ele só está esperando a oportunidade, o Sabá também, para que todos os rituais sejam feitos e ele integrar oficialmente a seita. E é só isso que vale destaque mesmo, o resto nem tem outros Gangrel na cidade, para falar a verdade. Quer dizer, de novidade, existem outros, mas não que merecem destaque. Quanto ao clã Malkavian, chegam 3, na verdade, que são a Bronwyn, Corbin e o Brian. Esses caras, cara, eu acho muito legal a proposta que eles têm. Eu vou dar uma adiantada no que eu vou discutir quando chegar o momento certo, que seria o livro do clã Malkavian. Eu acho o clã Malkavian muito próximo do clã Toreador. E eu acho que algumas pinceladas do clã Malkavian, elas deveriam ser, na verdade, transmitidas para o clã Toreador, porque eu acho que combina mais. Enfim, eu vou explorar mais essa ideia quando chegar o momento certo. Mas o que eu quero dizer é que essas 3 personagens, elas vivem uma história muito parecida com o que você vai encontrar nas Irmãs Brontë. Você vai encontrar em Jane Austen, por exemplo, que é justamente aquela coisa vitoriana, do casamento, que as pessoas sofrem, mas ela não quer casar por causa disso, não sei o que, aquelas brigas de matrimônio e, sabe, orgulhos e vingança. Eu acho muito interessante essa proposta. A história dessas 3 personagens, ela é um pouco extensa, na verdade, para ser uma novidade. Ela acaba, na minha opinião, roubando até um pouco a cena do que a O'Leary, né, que é uma personagem muito importante em Chicago, representa ali. Mas mesmo assim elas chegam
com uma puta história entre elas mesmas, um quer destruir o outro, né? Nós temos ali uma espécie de amantes e amigos que viraram inimigos, muito legal, vale muito a pena ler. Eu não estou entrando em detalhes aqui porque se você tiver interesse, leia o livro. Olha aqui eu sendo filha da puta de novo. Mas realmente eu gostei muito dessa proposta. E bom, eu só vou entrar em mais detalhes quanto a isso quando chegar ou mais a fundo na questão romântica no livro do clã Toreador e mais sobre a loucura quando chegar o livro do clã Malkavian, com certeza. Quando nós chegamos no Nosferatu, na verdade acontece uma coisa meio inusitada, que tem o Khalid, que é o cara mais velho, ele faz parte da Prime, ele é um puta personagem, eu falo direto com um amigão meu, o Rafa, um abraço pra você aí, o PH, que a gente é Team Khalid, porque, mano, o Khalid, ele tem uma personalidade muito legal, é um personagem que dá pra você pensar, você se pega pensando no que ele passou, no que ele é para Chicago, no que ele é para os Nosferatu de Chicago. E acontece uma coisa muito curiosa, porque nos eventos de Under a Blood Red Moon não envolve muito o esgoto e acontece o evento de uma inundação que destrói o refúgio desse Khalid. Então ele fica meio que perdido ali, se organizando, e muitos Nosferatu também morreram durante esses ataques dos lupinos. Então ele perde força, perde contato, ele não sabe mais muito bem o que ele faz ali com o clã dele dentro da cidade, e ele tem certeza que chegam outros Nosferatu ali e ele fala, cara, eu perdi o controle, não sei mais o que eu faço. E um desses caras que chega é o Cedric Calhoun. Esse cara está presente no V5, mas não vou entrar em detalhes. Esse cara, ele tem ele é um pouco velho, ele chega a ser o Ancilai ou ancião, e ele tem intenção de ser príncipe de Chicago. Só que o problema é que ele é bonzinho demais pro meu gosto, então eu acho que ele não tem muita chance aí de se dar bem. Mas eu acho bem interessante a situação que os Nosferatu se encontram na Chicago, que era um lugar, que você contava com os Nosferatu com as informações. E se você quer saber quem está envolvido com essa inundação, então pesquise sobre Nathaniel Bordroof, que esse cara aí, ó, eu pelo menos gosto muito dele. Eu gosto de filha da puta, gente, não tem como. Agora quando nós falamos do historiador, chega uma cria da Helena, e esse aqui eu fiquei surpreso. A Elétria. A Elétria, ela foi abraçada durante a Antiga Grécia, não tão Antiga Grécia, mas da Antiga Grécia, e ela acabou sendo abraçada por ela ser realmente uma artista muito famosa, com potencial naquela época. Ela se muda para Roma, faz as suas obras por ali, e nessa transição de ir para a América e para o Novo Mundo, a Helena não leva ela acaba indo depois para o Novo Mundo. Ela vai para a região do México, na região de Veracruz. Ali ela se torna o príncipe, junto com o amante dela da Roma, que seria um Ventru, e lá eles fazem ali o seu poderio, coisa e tal. E historicamente nós temos no século XIX um ataque enfim, dos americanos, né, que não são exatamente americanos, a gente tem uma amálgama ali de franceses, americanos, coisa e tal, e entre eles está o Lodin, só que o Lodin, naquela época ele ainda era um mortal, ele chega ali com as suas confrarias e os caramba quatro, ataca ali Veracruz, e para ganhar vantagem, essa Elétria, ela decide sequestrar um dos comandantes para poder manipular o exército para ela ter alguma vantagem de alguma forma. Só que quando ela pega esse comandante é o Lodin, e o parceiro dela é quem gosta de fato do Lodin, e é ele quem abraça, então ele se torna um Ventru e não um Toreador. Então olha só, o Lodin era para ele ser da linhagem de Helena, olha só que bizarro. Era pro cara ser de sexta geração sambando na cara de todo mundo. Mas enfim, ainda bem que não foi, porque as crias de Helena elas têm uns destinos meio complicados, né? Por causa de ciúmes entre os dois homens, o Lodin ele tem que se retirar de Veracruz, é quando ele parte para Chicago. Chicago tá emergente naquela época, e então quando acontece todas aquelas coisas, e acontece o incêndio e ele acaba se tornando príncipe. Enquanto isso em Veracruz, essa Elétria e o amante dela, eles ficam meio desgostosos, o relacionamento não é mais o mesmo. Então quando, em 93 agora, depois do ataque dos lupinos, ela desiste de tudo que ela conquistou ali em Veracruz
ela deixa o principado, ela deixa o amante, deixa tudo que ela construiu e vai para Chicago. Ela acredita que é porque é uma coisa que ela quer fazer, mas lá dentro ela sabe que quem está manipulando ela é a Helena. Então ela tá muito puta por essa situação, porque ela não queria estar exatamente em Chicago, mas mesmo assim ela vai. E o historiador, cara, que estão lá agora, só pra vocês terem noção, quase todos os NPCs que estão lá, que são toreadores, são anciãos. E, mano, tipo, tem uma puta força esse clã dentro da cidade agora, enquanto o clã Ventrue tá dividido, né, tá rachado por conta das divisões entre as crises do próprio Lodin. Os historiadores estão praticamente todos unidos, todos velhos, todos fortes, todos com influência. Então, olha só que legal, que trama interessante que pode acontecer ali. Para os Tremere, eles têm poucas baixas, apenas uma personagem oficialmente morre, que é uma integrante do Baby Chorus, enfim. E a Helena, por conta do ataque no Succubus Club lá em Under a Blood Red Moon, ela coloca a Capela Tremere como seu novo refúgio. Então, mas isso não é um problema, não é uma novidade se você já tinha lido a primeira edição, porque ela já manipulava o Nikolai. Então ela só se muda para lá e lá é o novo refúgio dela. Então é um lugar muito mais seguro, se você sabe como uma Capela Tremere funciona, sabe que existem diversos rituais que impedem infiltradores, enfim. Então é uma boa estratégia dela se manter por lá. Mas é muito estranho o fato de ela, porque ela tem o disfarce de Portia, e ninguém sabe que a Portia é a Helena, então ela meio que pode abrir mão desse disfarce por conta dessa hospedagem que ela tá dentro da capela. Outra coisa que muda dentro do cenário dos Tremere é que uma gárgula é enviada pelo próprio Círculo dos Sete por conta da segurança dos Tremere de Chicago. O Círculo tem um grande interesse pela cidade, eles sabem que Nikolai está sendo manipulado por alguém, mas mesmo assim, se tivesse que morrer, ele teria morrido, e eles mandam essa gárgula para poder proteger ele e continuar o legado dos Tremere ali na cidade. Muito interessante. E então nós chegamos no último clã, que seria o Ventrue, e quando ele vai descrever sobre os Ventrue da cidade, porque são quase todos da linhagem do... Quase não, né? São todos da linhagem do Lodin. Eles estão fragmentados, cada um tem o seu objetivo, e agora que o príncipe se foi, quase todos eles são candidatos ao principado. Então, tem um cara que ele vai se destacar no V5, principalmente por ele ser o novo príncipe de Chicago, que é o Kevin Jackson. Aqui ele não dá a entender que ele realmente é um cara importante, mas ele ressalva que se fosse para acontecer um ato em que dependesse da força bruta, o Kevin Jackson com certeza seria o maior potencial de ser o próximo príncipe da cidade. Mas se você já leu ou já acompanhou o Chicago da quinta edição, pelo menos o que me disseram, isso é muito errado fazer isso aqui, porque, enfim, baseado no que as pessoas falam, é muito errado, é muito burro, na verdade, eu trazer principalmente material gravado. Se comentar assim, a fofoquinha não tem problema, mas eu trazer aqui é foda. Mas enfim, o que me disseram é que outra pessoa era o príncipe de Chicago e que houve ali não um confronto, mas uma disputa pelo principado, então Kevin Jackson fica estabelecido como novo príncipe. Muita coisa muda no V5, na verdade, mas eu não vou entrar nesse mérito. É porque eu fiquei curioso para saber o que acontece de lá para cá, de cá para lá, na verdade, que eu acabei vendo um pouco sobre o que aconteceu e eu falei, meu Deus, como assim? Cadê esse cara? Cadê essa mina? E como assim esse cara tá fazendo? O que ele tá fazendo aí? Enfim, vai demorar pra gente chegar no V5, gente. Mas agora o W5... uma coisa que eu acho interessante também ressaltar é que eu falei sobre Bloodbound, que é uma aventura da primeira edição, é uma revistinha, uma aventura muito curta, e o Edward Nally, ele é uma das protagonistas ali, eu digo protagonistas realmente porque as personagens dos jogadores são meio colocados de lado, e a história dele é que mais importa. E nessa aventura você pode assistir com calma, porque eu já falei desse livro também, mas o Edward Nally ele acaba sendo integrado ao Sabá. E isso é levado em consideração aqui na segunda edição. Então ele passa um tempo fora e agora ele retorna. E mesmo sem querer integrar o Sabá, ele ainda está ligado com
os vampiros que o transformaram, fizeram ele passar pelo ritual de iniciação. Então ele é praticamente um Sabá verdadeiro, vou dizer praticamente, porque não fala que ele entrou em conflito com nenhum corpo da Camarilla. Mas ele retorna a Chicago e agora ele é meio que um peão e ninguém sabe o que aconteceu com ele exatamente, só que ele estava desaparecido e agora o cara apareceu, enfim, e o cara é de Sabá e ninguém sabe. Então eu acho isso muito foda. O Nili não é um personagem interessante na minha opinião, mas o fato dele ser uma cria do Lodin, ele estar ser do Sabá infiltrado na cidade é muito significativo. E falando no Sabá, além de Wendy Wade e Philippe Rigaud, que eu já havia comentado lá na primeira edição, comentei em Under a Blood Red Moon também, eles são batedores do Sabá, embora a operação de Under a Blood Red Moon não tenha dado exatamente certo, eles continuam infiltrados na Camarilla da cidade e o que eles querem agora? Eles sabem que Tyler agora possui um grupo nômade que está dentro de Chicago e ela consegue operar esse grupo de acordo com a sua vontade. Mas o que eles realmente querem é que ela saia do armário e que ela realmente assuma a identidade dela do Sabá e que ela ajude a tomar a cidade, né? Que ela ajude eles a tomar a cidade. Então eu acho isso interessante porque eles começam a causar situações. Por exemplo, o fato de mandar um grupo nômade para Chicago foi uma ação proposital, porque é um grupo fraco, assim eles poderiam ser capturados, e se perguntassem para ele quem foi que mandou eles, eles caguetariam facilmente que foi a Tyler. Assim expondo ela de uma forma genial, vamos dizer assim, e como que ela vai desmentir isso? Só tem um problema em relação a toda essa história. A Tyler tá cagando se as pessoas acham que ela é do Sabá ou não, ela tem os objetivos dela. Além disso, ela está em laço de sangue com a Helena. Mas enfim, isso é para outro dia. Por fim, devo destacar que tem um Giovanni, tem uma Ravenous, tem um Setita, todos na cidade, mas você me desculpe, mas eu não acho que nenhum deles são dignos de nota. A única coisa que eu posso destacar é que existe uma participação de Setitas, no caso do Ministério na quinta edição, então eu acho legal como essa ausência do Lodin fez com que todos esses clãs, até mesmo os independentes, como eu acabei de dizer, chegam na cidade com confiança de poder ganhar alguma coisa lá. Então olha só como o Lodin ele realmente impedia que muitas coisas de fora chegassem ali na cidade. E vocês sabem que se chega a Setita, meu irmão, é problema. Ravenous também. Giovanni também. Enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar. Se chega toda essa porra, virou um caos, né? Eu quero comentar um pouco sobre o apêndice que vem no final do livro, né? Lógico. Ele fala sobre política. E por que ele fala sobre política? É um material que você facilmente poderia, porque não tem. Poderia encontrar no livro dos jogadores ou no livro do narrador, mais dos jogadores do que do narrador, porque ele vai dizer alguns aspectos importantes a serem considerados quando você entra no jogo de política de Vampiro à Máscara. Em Chicago, como você tem a ausência de um príncipe e vários candidatos ao principado, então esse capítulo, eu ouso dizer que ele foi muito necessário para você poder operar qualquer história, qualquer crônica, qualquer coisa que você queira interagir com Chicago. Seria interessante você refletir como os mecanismos da política funcionam. Então vamos a eles. Eu gosto muito como ele não começa, mas ele comenta em algum momento que a política dos vampiros ela é muito parecida com o que nós vimos no colegial. Eu acho muito legal, porque ele diz que os adolescentes eles gostam de andar com as pessoas populares, eles gostam de serem reconhecidos por coisas que eles sabem fazer bem, eles gostam de andar com pessoas populares, eles brigam por besteiras, eles brigam em lugares escondidos e o mais importante de tudo, eles têm medo dos mais velhos. Então essa analogia, eu acho que isso faz uma aproximação tanto quanto perigosa daquele RPG, acho que é Black Hearts, enfim, eu não lembro agora o nome, Bloody Hearts, enfim, alguma coisa assim que é uma temática de horror colegial, assim. Enfim, pode ser que Chicago segunda edição criou um monstro, literalmente, mas enfim. E a partir desse raciocínio é que ele vai dar uma série de elementos que vão um passo a passo para você poder fazer essa jornada política. Então vamos a cada um deles. Primeiro você tem que ter noção do campo de alcance que a política pode chegar.
Você pode ter um alcance na cidade, você pode ter um alcance dentro do seu clã e pode ter um alcance dentro da sua coterie, ou do seu círculo, né? Chame como você quiser. Eu estava conversando com o PH, um amigaço meu, e eu estava falando, pô, eu acho até curioso porque nos momentos em que eu narro eu esqueço um pouco das relações do clã dentro da coterie, porque nós temos ali uma cidade, nós temos uma história a ser contada e as micropartículas, e assim eu vou dizer, das pinceladas de características do clã dentro da coterie, eu esqueço um pouco de explorar. Por exemplo, quando você tem uma coterie que tem um Ventrue, um Brujah e um Gangrel, é bem provável que o Brujah e o Ventrue vão ter ali algum atrito. Isso talvez seja normal, natural. Mas e fora? Como o clã de cada um deles vai enxergar o fato deles dividirem uma coterie com alguém como eles? Entende? Como o clã Brujah vai perdoar esse Brujah por ser de uma coterie de um Ventrue? Entende? Então, essas micropartículas de influência que me fez pensar que eu poderia explorar de uma forma muito melhor como as relações dentro da cidade poderiam mudar só pelo fato dessa aliança dentro da coterie ser anormal. Vamos deixar dessa forma, né? Mas, enfim, a influência na cidade é desnecessário dizer, porque pode ser uma cidade anarquista, do Sabá, da Camarilla, enfim, e todas elas têm uma influência e você tem ali os seus joguetes de status dentro da cidade, assim como dentro do seu próprio clã. E, enfim, tudo é política, e esse é o próximo ponto que o livro fala, porque, aliás, ele faz até uma analogia falando assim que todo vampiro ele está inserido na situação política de qualquer coisa do mundo cainita de Vampiro à Máscara. Por quê? Ele dá um exemplo, na verdade, de um clã que é conhecido por ser pouco, não influente, mas envolvido com a política dentro do jogo, que é o clã Gangrel. Que mesmo você sendo um cara que é completamente despretensioso, um cara que faz as coisas por si mesmo, você ainda tem algumas coisas que você exige ali o contato político. Por exemplo, você precisa garantir as delimitações do seu território, você precisa garantir que os lupinos se mantenham afastados, você precisa garantir que as suas crias sejam abraçadas com a autorização do príncipe. Ninguém está aquém dessas regras da Camarilla, ninguém. Aliás, nós estamos falando da segunda edição e eles martelam bastante que a influência da Camarilla ela é muito maior do que a do Sabá e qualquer outra seita que venha a aparecer. Então, quando a gente fala desses mecanismos, é importante que até mesmo quem não liga para a política está influenciado por ela e influencia ela mesmo sem querer, né? E isso ele aponta também que é uma coisa perigosa se você não se importa, fica em cima do muro, porque as decisões que você não lutou para mudar, então você vai sofrer as consequências caso a representatividade for negativa. Se você viu qualquer proximidade com o mundo real, é mera coincidência, não é mesmo? Claro que ficar em cima do muro não vai dar nada. Quanto a conseguir esses poderes, essas influências, então ele destaca algumas coisas a serem consideradas nos jogos políticos. Por exemplo, as disciplinas, conexões, antecedentes status e o ritual de prestação. O ritual de prestação eu tenho na droga de Insta, na droga de página. Eu fiz um compilado de imagens, então está disponibilizado lá, dá uma olhada lá depois. Esse material está disponibilizado também no livro da Camarilla da terceira edição, mas nos livros dos jogadores da primeira e da segunda edição. Então eu trouxe lá ele em português, tranquilamente. Na verdade, esse livro ele foi deslocado do livro traduzido e colocado lá na minha página. Enfim, depois você dá uma olhada lá, porque o ritual de prestação são justamente os favores que os vampiros devem uns aos outros. O antecedente status eu achei interessante que ele sempre vai ressaltar que, embora status alto seja bom dentro de uma seita, ele pode ser controverso, ele pode ser o contrário justamente na interação de outras pessoas que não pertencem à mesma seita que você. Se você possui um status alto na Camarilla, aqueles anarquistas e sabás vão olhar para você de uma forma completamente de desprezo, ou até mesmo colocar o alvo de prioridade na sua cabeça. Olha só que perigoso. Outra coisa importante que ele coloca são as conexões, ou seja, com os mortais, que é uma coisa muito importante de você ter e não ser simplesmente esnobado por ser uma conexão com os mortais.
E uma coisa que muitos jogadores tendem a esquecer. Eu vou dizer jogador porque geralmente... Não vou dizer geralmente, então eu não vou generalizar. Vamos dizer que as pessoas costumam esquecer, que é o seguinte. Quando nós temos um jogo, eu não sei o que acontece, mas existe esse medo de ser controlado, existe esse medo de se dar mal no jogo, mas é um medo tipo que vai pra uma coisa meio offline, sabe? As coisas começam a ser levadas em metagame e não fica tão legal. Mas onde eu quero dizer é que nas políticas vampíricas não são muito bem vistas as disciplinas que são usadas contra outros vampiros, principalmente dominação e presença. Então, onde eu quero chegar é que, cara, pelo menos nas minhas mesas, todo mundo quer dominar todo mundo e isso me incomoda um pouco, sabe? Porque não deveria ser tão normal usar. Como assim você usa uma dominação num cara e você sai impune disso, sabe? E se um ancião decide fazer isso em todo mundo, então tá tudo bem? Entende? Isso não deveria ser levado dessa forma. E o livro ele atenta a isso, que o uso de disciplinas em outros vampiros ele realmente é uma coisa grave. É uma coisa que não é vista com bons olhos, principalmente essas duas disciplinas de dominação emocional e mental. Acho muito interessante ressaltar isso. Depois ele destaca algumas características que são necessárias para você ter uma maior facilidade nas interações políticas, e uma delas é ser um cara legal. Olha só que interessante, mas o que ele quer dizer com isso? Que ele apresenta outras coisas, mas eu vou dar um resumo. É que se você manter a sua palavra, se você for um cara verdadeiro, não ter acordos com segundas intenções ou pelo menos ambíguos frequentes com outros membros, faz de você um cara boa pinta, por exemplo, para você ser um candidato a uma vaga. Desde que seja um cargo ao principado ou até mesmo um candidato a ser um arconte, a ser um justicar, por que não, a ser um membro da prime, que seja. Tudo isso é relevante para que você obtenha ali a segurança, você obtenha a confiança daqueles que apoiam você a tomar o cargo que você deseja. Então, também, de novo, né? Algumas dessas coisas elas chovem muito no molhado, eu devo admitir, mas às vezes é bom olharmos de novo pro óbvio pra gente ver que voltar, né? Revisitar sempre é muito bom. Quem nunca leu o mesmo livro mais de uma vez, né? E por fim, eu vou ler aqui, fazer um resumo do que ele fala aqui, o que você tem que evitar para você não praticar os erros mais comuns, que é ser muito confiante, ou seja, você acha que a vitória está garantida, que ninguém pode ser mais que você, então já era, Xablau, você vai pra vala. Um abraço pessoal da Larica Total, grande influência para essa droga. Ter muitos inimigos, ou seja, se você é um Capone da vida, um Ballard da vida, você já tá lascado, os caras cheios de inimigo, então a chance de você assumir o principado e alguém te matar é quase todas. Então evita a inimizade da galera também porque é um ponto da credibilidade. Fazer o que os adversários querem também não é uma coisa boa, porque uma vez que numa negociação, se você mostra que você pode ajudar ele da forma que ele quer, você pode ser explorado, ou então essa coisa pode ser tomada de você e você fica na desvantagem. E por último, acredito que depois de tudo isso, você fique um pouco desconfiado para fazer suas operações e demore para fazer elas. E esse é o último erro que você pode cometer, que é ser cauteloso demais. Independente do que aconteça, você tem que agir, você tem que fazer acontecer, meu querido. Não tem como você ficar ali, ó, igual o urso do pica-pau, porque senão, meu querido, os anciões vão te pegar ou então alguém vai passar à sua frente. Aliás, são vários candidatos à vaga. Bom, eu acho importante ressaltar que, independente de nós estarmos falando sobre uma segunda edição, uma edição ultrapassada, muitos dos caminhos, na verdade, fazendo até uma ressalva aqui, um abração pro Amadeu, pro Rodrigo do Marajá, do Alpha RPG, que eles fazem um trabalho muito importante em relação ao lore de Idade das Trevas, de Vampiro à Máscara de uma forma geral. E o que eu faço aqui, na verdade, é um incentivo à leitura dos livros do Mundo das Trevas de uma forma geral, porque
Um dos motivos de eu ter começado esse canal foi justamente, onde é que eu encontro tudo isso, né? E em alguns momentos encontrei algumas pessoas, um tanto quanto ignorantes, né? São muito grosseiras na hora de responder às dúvidas das pessoas. Eu nunca fui um cara muito presente dentro das comunidades de RPG, principalmente de Vampiro à Máscara. Eu só apareço ultimamente para fazer as postagens dos meus materiais, né? Para compartilhar com o pessoal, tanto que eu não ganho um centavo. Olha só, comprei uma casa com dinheiro do YouTube, que interessante, né? Mas não é bem assim. Onde eu quero chegar é que o estudo que eu faço aqui de Chicago, ele tem um porquê, não só de Chicago, mas como todos os livros da edição anterior, que vai fazer você entender o que acontece lá na frente. Nossa, Lucas, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio, porque muitas coisas foram reescritas. Por exemplo, o fato de Lodin estar morto, pode ser que eles tenham mudado de ideia lá na frente e realmente ter feito, não, na verdade ele não morreu, entendeu? Mas faz entender que existe alguma coisa ali que fez mudar a ideia. Como eu disse sobre o espírito do fogo lá do Fano, o Júpiter, o que ele tem a ver com o Menele, entende onde eu quero chegar? Então todos esses estudos aqui, eles não são jogados ao léu ou por curiosidade, ele é um estudo realmente feito de, vamos dizer, de investigação acadêmica? Eu acho que não, mas a gente pode dizer que realmente tem um fio a ser trilhado e quando você chega na 5ª edição, você consegue entender bem melhor se você tem referência das coisas antigas. Por exemplo, já não é a primeira vez que me dizem que, principalmente quem nunca leu Chicago by Night, que as lore sheets, elas são completamente informações que são away. As pessoas não entendem muito bem o que essas lore sheets estão fazendo ali, a importância delas, e só vai entender quando, por exemplo, encontra o conteúdo da 2ª edição, da 1ª edição, ou então quando tropeça num vídeo meu. E é aí que eu entro, entende? Eu acho muito legal essa função que a Droga de Canal, eu não tinha muita perspectiva que tomaria essa proporção, na verdade. Então, eu acho muito legal como toda essa informação, ela tem sido útil. E eu agradeço também o pessoal que consome esta droga com toda a paciência de quase um vídeo por mês, porque, mano, a rotina tá foda. Eu queria que fosse num período menor, mas vamos ver como as coisas vão. E por fim, eu quero dizer que existe uma ansiedade aqui no livro, porque ele não tem uma aventura pronta. Os Chicago's by Night, diferente de todos os outros cenários de cidade, todos os Rage Across, você tem uma aventura pronta. Em Chicago, não. Em Chicago você tem apenas a proposta, o esqueleto do que seria uma proposta de história, e é você quem vai tocar essa porra. Então, se eu não me engano, esse livro é de 93, né? E o próximo livro sobre Chicago, que vai ser lançado, é só o Sucubus Club da 3ª edição. Ou seja, no mínimo, em 98, se eu não me engano, em 98 só lançou 3 livros, que foi o livro básico, Camarilla e Sabá. Só em 99 pra frente que você vai encontrar outra informação sobre o Chicago, né? Ou seja, 6 anos de hiato de cenário. Ah, mas não tem nenhuma novel? Isso nós vamos descobrir juntos. Que eu saiba, não tem. Pode ser que cite alguém, uma outra pessoa, não sei, mas que eu saiba, não. Bom, então a droga de canal ela se propaga pela droga de Insta, droga de página e a droga de Twitter. Não se esqueça de se inscrever nessa droga, compartilhar para quem você quiser, nas suas redes sociais, nas suas mesas, onde você bem entender. Deixe um comentário falando de uma forma respeitosa, enfim, tudo aquilo que eu sempre digo, mas é sempre importante ressaltar o respeito, porque esse mundo tá perdido, né? Então o que nos resta é o nosso cavaleirismo, né? Mas enfim, fique à vontade para comentar como você bem entender, desde que seja respeitoso. E nós nos vemos no próximo vídeo, que nós vamos falar sobre Diablerie Britain Bloody Hearts. Bom, então é isso aí. Pesquise muito bem os seus candidatos a seu principado. E nós nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Falou!